Atenção, crianças, para os 3 desafios estúpidos que podem te mandar direto para o Beleléu. Cavar um buraco até a China. Ser dentista de uma cobra. Banho de banheira com um tubarão. Esses desafios são só piadas, mas a internet está cheia de brincadeiras realmente perigosas. São brincadeiras com buzina, camisinha, silver tape, coisas que entre amigos a gente nem sempre percebe o risco, mas tem que ficar bem ligado para não confundir brincadeira com cilada. É porque uma brincadeira que não afetou um amigo pode ser fatal com você. Mostre que quem vence o desafio de verdade é quem fica de fora. Explique os riscos para eles. Nunca compartilhe os desafios e tenha coragem de dizer não. Coloque sua vida em primeiro lugar. Muitos jovens e crianças foram vítimas dessas brincadeiras por não saberem. Agora você já sabe. E o seu compromisso é compartilhar este vídeo em suas redes sociais. Boa tarde. Eu vou me apresentar inicialmente. Sou Demetrio Gereissati, sou engenheiro civil de formação. Trabalho na área imobiliária, sou casado, tenho 3 filhos, o mais novo deles, Dimitri, perdeu a vida em 2014, aos 16 anos, vítima do jogo do desmaio. Como nós vimos aí no vídeo, esses jogos, esses desafios que estão soltos por aí, não tem nada de jogo. Esse é um linguajar que é usado não só no Brasil, mas em outros países, nos Estados Unidos e na França, são classificados ou chamados de jogos, mas não tem nada de jogo, nem tem nada de interessante. Infelizmente, são riscos muito grandes que os jovens correm, são praticados por jovens de 6 a 17 anos, independente de gênero, independente de raça, independente de condição econômica, e praticam pelas mais diversas motivações, seja a busca de uma sensação de euforia, a busca de uma sensação de relaxamento, a busca por pertencer a um determinado grupo, o descobrir o limite do corpo ou simplesmente fazer um desafio. E quem pratica essas brincadeiras não tem a consciência do real risco, do perigo que corre. E, infelizmente, muitos casos terminam em morte ou em sequelas irreversíveis. As brincadeiras, a maioria delas, elas consistem em cortar o fluxo de oxigênio, e esse corte de fluxo de oxigênio, e que os jovens imaginam controlar e não controlam, terminam aí, como nós falamos, em acidentes. Essas brincadeiras, elas não são novas. Na verdade, acontece isso há muito tempo. O que mudou foi a forma de divulgação. Com o avanço das conexões, com o avanço da internet, vem evoluindo de uma forma muito rápida a informação e o conteúdo que se consome. Então, em 2010 existiam 500 vídeos com esse tema jogo do desmaio. Agora, o último número que nós temos, já existem 18 mil, só em português, a nível de Brasil. Então, realmente, é uma prática bastante arriscada e que está aí solta no mundo. Quando se passa por uma situação de revés, um acidente como nós passamos, é muito importante para que a aceitação venha, que se tenha a compreensão. E assim, 3 meses depois do acidente com meu filho, estávamos eu e minha mulher em uma plateia, assim como essa, de um grande auditório, participando do 2º Colóquio Internacional de Brincadeiras Perigosas na França. Estavam reunidos representantes de 8 países, autoridades da área de saúde, autoridades da área de educação, pais, e o assunto foi exaustivamente discutido por 2 dias. E a
conclusão que nós chegamos ainda bastante fragilizados, claro, naquele momento, foi que existia um mundo que nós não conhecíamos. Isso foi em outubro de 2014. Em abril de 2015, estávamos lá novamente, eu e minha mulher, dessa vez para morar por mais de 2 meses na França e participar ativamente junto à APEAS. A APEAS é a Associação dos Pais dos Filhos Vítimas dos Jogos de Desmaio, e participamos ativamente do trabalho deles. Nós frequentamos salas de aula para assistir prevenção, nós estivemos em hospitais, nós estivemos em reunião de pais, em reunião de conselho, vendo qual era a metodologia, como era desenvolvido esse trabalho, já que eles vinham obtendo resultados satisfatórios a nível de conscientização e a nível de consciência. Então, essa experiência lá, a partir desse momento, a criação de uma entidade deixou de ser vontade nossa, passou a ser consciência. Aí nós já acumulávamos muito conhecimento de um mundo que nós desconhecíamos e estava claro para nós a vulnerabilidade que a nossa juventude estava. E nasceu assim o Instituto Dime Cuida. Dime, de Dimitri, meu filho, e cuida daquilo que está na essência do próprio Instituto. Nós trabalhamos sempre com o cuidado de alertar e não no cuidado de alarmar, porque alarmar não constrói. Então nós buscamos ter uma investigação, um trabalho muito cuidadoso com as informações que nós passamos para frente. Nós trabalhamos pesquisas sistematicamente, estudos e pesquisa, análise de material, para que a gente tenha consciência daquilo que a gente está divulgando. Nós fazemos prevenções, nós desenvolvemos módulos de prevenção separados, cada módulo falando o linguajar apropriado. Então nós temos prevenção para crianças, temos prevenção para jovens, prevenções para os pais, prevenção para os educadores. O ideal, quando nós somos demandados, é que inicie pelos educadores, inicie nas escolas, na sequência os pais participam para tomar conhecimento e aí uma decisão de pais com educadores se vai fazer o trabalho para os jovens. Então, nós temos essa atuação principal do Instituto Dime Cuida, é levar a prevenção à frente. A gente trabalha com o lema de conhecer, compreender, prevenir. Temos também uma ação jurídica, porque nós precisamos monitorar e retirar o conteúdo indevido de internet. Então, essas ações às vezes são necessárias, já que quando a demanda amigável não funciona, nós já tivemos que tirar um livro digital, que com esse conteúdo totalmente impróprio, nós tivemos que tirar de 2 sites aí de venda de livros digitais, mas precisou de uma demanda jurídica. E também para fazer o acompanhamento da regularização da legislação que visa justamente ter um controle sobre esse conteúdo indevido e a retirada a tempo hábil. Nós temos como 3 grandes metas dentro do Instituto. A primeira delas é que a gente tenha um filtro para evitar que o conteúdo indevido sequer esteja lá no ar, e um alarme caso passe alguma coisa. Isso teria que ser trabalhado e é possível, tecnicamente é possível, depende de vontade política e de vencer alguns interesses econômicos ainda, mas é possível sim. E assim estaríamos protegidos de um material indevido chegar sem nenhum controle para as crianças. Então esse é o primeiro, é o filtro e o alarme. O outro, faz-se necessário a criação de um núcleo de prevenção em cada estado do Brasil. O nosso país é muito grande e, embora as realidades sejam muito diferentes, essa realidade dessa prática, ela ocorre nos interiores, ocorre na capital, em todas as classes, como eu já falei, e faz-se necessário isso. Nós estamos demandados já, eu diria, por 3 estados para fazer esses núcleos acontecerem ainda esse ano, mas em termos de sonho do Instituto Dime Cuida é ter um núcleo de prevenção, trabalhando interligado e trocando informações em cada estado do Brasil. E o outro que a gente precisa, para que seja compreendido, é a criação, a implantação da autópsia psicológica. Isso é uma ferramenta que já existe em outros países, ou alguma ferramenta semelhante que faça com que, em caso de acidente que leve à morte, essa morte seja classificada corretamente. Não seja classificada como suicídio ou morte acidental. Quem pratica o jogo do desmaio não busca sequer desmaiar, muito menos tirar a própria vida. Então, essa autópsia psicológica ela é muito importante para que se tenha estatística, porque sem estatística não vai se trabalhar as prevenções. Numa única pesquisa
que nós temos conhecimento que aconteceu no Brasil, para crianças de 9 a 17 anos, que já não são tão crianças e adolescentes, jovens, 40% já havia praticado o jogo da não oxigenação pelo menos uma vez. Então isso realmente é um dado bastante preocupante. Algumas realizações do Instituto que merecem ser trazidas para conhecimento. 14 meses depois da participação do acontecido com o Dimitri, nós realizamos aqui em Fortaleza o primeiro colóquio internacional no Brasil de brincadeiras perigosas. E trouxemos as pessoas da França nesse momento, trouxemos a pessoa do representante da entidade da África do Sul e convocamos a sociedade e pais, educadores, psicólogos, médicos para debater, para conhecer o assunto. Infelizmente não é um assunto agradável para apresentar, mas precisava ser apresentado. E esse colóquio nós tivemos uma resposta muito positiva a nível de conscientização do que estava acontecendo no mundo e até então no Brasil nós não sabíamos. No ano seguinte, em 2016, nós realizamos o segundo colóquio internacional, que seria como fechamento. Dessa vez vieram os participantes dos Estados Unidos, inclusive um detetive que chegou a mudar um laudo, ele deu esse depoimento aqui, chegou a mudar um laudo classificado erradamente depois que tomou conhecimento da existência das brincadeiras perigosas. E logo depois desse segundo colóquio, infelizmente aconteceu um acidente no interior de São Paulo com um jovem, eles estavam lá jogando online e tal, alguém desafiou alguém para praticar o jogo do desmaio e depois aí, felizmente, o garoto acidentou-se e morreu. E nesse momento, nós do Instituto fomos bastante demandados em busca de conhecimento, porque cada vez que acontece um acidente desse, é meio que a sociedade entra em pânico, sem saber o que fazer, sem saber como agir. Então nós mantemos esse relacionamento com essas entidades internacionais, especificamente, o GESP na África do Sul, a PEAS na França e o Eric Schaus nos Estados Unidos, porque além de uma troca de informação, nós trocamos experiências e acontecimentos. Depois que nós iniciamos o trabalho no Instituto, já surgiram vários tipos de desafios diferentes e que igualmente perigosos e que nós não tínhamos conhecimento. Então nós trabalhamos meio de uma forma globalizada para acelerar as ações que são necessárias. Outra coisa que nós fizemos foi esse livro que está aí, Tem Perigo no Ar, é um livro, é uma abordagem lúdica para crianças de 5 a 11 anos, é um livro educativo, ilustrado, mostrando o cuidado que a criança precisa ter com o seu corpo, como proteger bem o seu corpo, não deixar ninguém tocar, o risco de cortar o fluxo de oxigênio, seria uma primeira tentativa mais geral de uma prevenção feita, digamos assim, para todo o público. Tivemos participando de audiência pública na Assembleia Legislativa para que seja instituído aqui no Ceará anualmente a Semana de Prevenção de Brincadeiras para os Jovens. Tivemos participando de audiência pública na Câmara dos Deputados em Brasília para que seja regulamentado a exibição e retirada, quando necessário, do conteúdo indevido na internet. E estamos trabalhando ações pontuais, todas caminhando na direção daqueles 3 objetivos maiores que nós buscamos alcançar. Quando nós pensamos em formalizar o Instituto de Me Cuida, nós nos demos uma missão para o Instituto. E a missão do Instituto é manter acesa a chama do legado de um jovem, atuando em seus sonhos e suas práticas, valorizando a vida. Então nós trabalhamos, além da causa de desmaio, dos jogos de desmaio, o Dimitri tinha um olhar muito especial para os animais de rua. Ele saía na rua, vinham os animais correndo atrás dele, lá no fim tem uma imagem dele assim na rua. Ele tinha uma facilidade muito grande, não só de falar com os animais na rua, mas de trazer para casa também. Então chegava com cachorro, chegava com gato, e nós não gostaríamos de interromper essa prática. Então, 2 meses atrás eu cheguei em casa com uma gata que peguei na rua. Então a gente continua não só com essa atuação pessoal, mas apoiando diversas ONGs, trabalhando castrações, trabalhando tratamentos que precisam ser feitos, resgates, lar temporário, e mantendo assim a chama da prática dele acesa. E o sonho, ele gostava muito de natureza, gostava muito de turismo de natureza. Então nós iniciamos uma ação com os guias de turismo no Cariri, na Chapada do Araripe, onde está lá o Geoparque Araripe, trabalhando para formar
e inserir no mercado de trabalho guias de turismo de natureza. Então nós temos parceria lá com o Geoparque Araripe e temos um trabalho todo acontecendo lá nesse momento. Bem, gente, eu não estou sozinho nesse projeto. Quando eu estava lá fora agora no coffee break, alguém pegou minha mão e disse, sempre de mãos dadas. Eu tenho ao meu lado a minha mulher, com toda a sua força e sua serenidade, a Luísa, que trabalha o Instituto de Me Cuida comigo, me dando força, seja no silêncio, seja no sorriso, ou seja no olhar. E nós juntos tocamos esse projeto. Tenho meus filhos que estão aqui também, que apoiam. E é muito importante o apoio que eu recebo e que nós recebemos dos amigos, das pessoas que compartilham aquilo que nós publicamos em mídia social, das pessoas que abrem espaço para a gente levar o nosso trabalho de prevenção, que nos chamam para falar um pouco do Instituto de Me Cuida. Tem uma causa aí que precisa ser cuidada, tem vidas belíssimas de jovens e de crianças sendo postas em risco aí. Então é muito importante esse apoio, o espaço que as escolas abrem para nós. Cada vez que a gente é chamado, a gente tem um sentimento de gratitude muito grande. E assim, nós alimentamos uma saudade para não viver uma saudade vazia. Nós vivemos uma saudade alimentada por um trabalho que a gente entende fazer bem ao próximo. E isso, de alguma forma, permite que a gente não perca a capacidade de amar e que a gente não perca a capacidade de sorrir. Muito obrigado.